Olá, olá, 8 de junho de 2020, confira as principais notícias desta segunda-feira. Maranhão tem mais de 48 mil casos da Covid-19, número de recuperados sobe para quase 22 mil. Agências do Cine começam atendimento presencial para quem perdeu emprego durante a pandemia. Vacinação contra H1N1 entra hoje em nova fase. Em Imperatriz, empresas do setor turístico contabilizam prejuízos e em Caxias, comércio se prepara para o Dia dos Namorados. Veja também a beleza e as adaptações dos grupos de Cacuriá em tempos de pandemia. Gira, gira meu balaio, oh, gira, gira, gira meu balaio, gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. Fique ligado na TV Difusora, o Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas da manhã, gente, em todo o Maranhão. Como é que você está? Espero que esteja bem, você e sua família. Muita paz, uma semana de muita saúde para todos nós. Estamos juntos, unindo todo o Maranhão através da informação e a gente só agradece essa audiência que cresce o tempo inteiro em todo o estado. A gente agradece demais, viu? Daqui a pouco o Silvio Alves vai estar de volta aqui falando de segurança, trazendo um balanço como foi o final de semana. Diogo Trim fala de política, o calendário eleitoral está mantido. Inclusive, sexta-feira foi motivo de reunião entre o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e juízes eleitorais também. A gente vai trazer uma reportagem sobre o assunto e os partidos já se preparam para fazer suas convenções à distância. A gente tem uma outra reportagem do Ciro Mineiro falando sobre esse assunto. Também vamos mostrar para você no nosso último bloco com a participação de John Coutrin, que atualiza você com as principais notícias também da área política, tá bom? Daqui a pouquinho tudo isso aqui no seu Bom Dia. Um abraço aos amigos em Imperatriz, acompanhando a nossa programação em Caxias, em Codó, em Açailândia, em Santa Inês também. É grande a audiência do Bom Dia Maranhão e a gente só agradece, viu, de coração aqui em nome de toda a nossa equipe que chega na madrugada por aqui. Nós vamos começar o programa atualizando os números da Covid-19 em todo o país. Aliás, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde disponibilizou desde ontem em seu site um painel com dados atualizados sobre o número de casos do novo coronavírus no país. Pelo menos eles prometem atualizar com uma constância maior. O Eduardo Eliceira tem informações ao vivo para nós. Eduardo, esses números do Conselho ainda não estão completamente atualizados. Você tem, inclusive, dados mais atualizados aqui do Maranhão. Mas, enfim, vale a pena como referência aí em relação a essa divulgação. Eduardo, bom dia, boa semana para você. Ok, Adalberto, obrigado. Boa semana para você também. Muito bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma boa semana também a todos os telespectadores da TV Difusora. Pois é, Adalberto, essa decisão do Conselho Nacional de Secretários de Saúde foi justamente para atualizar, a população, as pessoas a respeito aí dos números envolvendo o novo coronavírus. Desde a semana passada, da última quinta-feira, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ele vem adotando novas práticas e uma delas é a divulgação dos dados em um horário, digamos que até inadequado, próximo aí às 10 horas da noite. É uma prática que vem sendo estabelecida desde a última quinta-feira pelo governo federal. Por conta disso, os telejornais, enfim, que normalmente acontecem 7 ou 8 da noite, um pouco mais cedo, antes das 10 horas, não estão podendo divulgar esse balanço aí à população. Desde a última quinta-feira que acontece isso, é divulgado aí o boletim próximo às 10 horas da noite. Então, por conta disso, até o Conselho Nacional de Secretários resolveu aí criar esse painel para melhor informar a população e deixar aí mais transparente, Claro, ninguém, não é ideia de ninguém, de nenhum governante, pelo menos se imagina isso, de esconder os dados, A população tem que ser realmente transparente, tem que repassar as informações com muita responsabilidade à população, É o nosso dever, é o nosso papel aqui no estado do Maranhão. A gente faz isso de acordo aí com os dados emitidos aí, os boletins epidemiológicos emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Envolvendo agora, relacionada à questão aqui do estado do Maranhão, como eu falei, Adalberto, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, que é a fonte oficial a ser seguida com os dados aqui do estado do Maranhão, aumentou aí em 38 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, subindo agora para 1.208 óbitos em todo o estado do Maranhão, lamentavelmente, mais de 1.200 pessoas que acabaram perdendo a vida aqui no Maranhão. Os casos confirmados também tiveram um salto aí de mais de 1.000 novos casos, são 48.500 agora casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão.
O número de mortes em São Luís voltou a crescer. Nas últimas 24 horas foram 11 mortes registradas, mas aqui a gente lembra que não quer dizer que 11 pessoas morreram ontem, por exemplo, nas últimas 24 horas, de ontem para hoje. Às vezes é registrado um óbito, é feito o exame, esse exame só é divulgado depois, e aí sim, se caso confirmado para a Covid-19, aí a Secretaria Estadual de Saúde informa quando há essa confirmação, mas não quer dizer que 11 pessoas faleceram nas últimas 24 horas, que isso fique bem explicado. Muitas mortes ainda pelo interior do estado, está sendo feito um trabalho aí de abertura de leitos também, mas 4 novos hospitais de campanha serão inaugurados neste mês de junho. A gente inclusive falou na sexta-feira aqui no Bom Dia Maranhão, Lago da Pedra, Viana, Santa Luzia do Paruá, são alguns dos municípios que vão receber aí esses hospitais de campanha. Lembrando que já tem em Santa Inês, aqui na capital São Luís, e também nos municípios de Açailândia, claro, também os hospitais macro-regionais que estão aí atendendo essas pessoas, esses pacientes, mas é preciso ainda seguir as recomendações para não causar um colapso no sistema de saúde público aqui do estado do Maranhão. É importante ainda seguir as recomendações. A gente presenciou ontem, por exemplo, por meio de fotos, vídeos, as praias lotadas, também parques, pontos turísticos, avenidas aqui de São Luís. Enfim, não é uma imagem que nós gostaríamos de ver, até por conta ainda que se deve seguir as recomendações, muita aglomeração, pessoas sem máscara. É bom lembrar que o decreto de lockdown acabou, mas a quarentena ainda é importante, o isolamento social, o distanciamento social, ainda é importante as pessoas seguirem as recomendações, porque o vírus ainda circula e a gente precisa conter esse contágio. E a melhor forma é justamente seguindo as recomendações de distanciamento social, ainda importante neste momento. No país também, Adalberto, como você falou, subiu o número de casos, já chega aí a mais de 680 mil casos confirmados do novo coronavírus. A gente destaca que o país já é o terceiro em mais casos aí de mortes, ultrapassou a Itália ainda na semana passada. Agora só está atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, o Brasil já bem próximo do Reino Unido, registrando aí cerca de 1.000 mortes, até mais de 1.000 mortes por dia nesta semana, se seguir aí essa tendência, já que no Reino Unido já está baixando o número de casos e também de óbitos. O Brasil vai alcançar aí a trágica marca de segundo colocado com o maior número de óbitos pelo novo coronavírus, já é o segundo em número de casos confirmados e o terceiro em número de mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que lidera tanto casos confirmados quanto número de óbitos, e atrás apenas do Reino Unido em número de óbitos. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está Eduardo atualizando os números da Covid-19. Agora, olha, o Ministério Público Federal instaurou procedimento extrajudicial para apurar por que o Ministério da Saúde mudou a forma de divulgação dos dados do novo coronavírus no Brasil. Desde a última sexta-feira, a pasta parou de divulgar os números totais da contaminação e passou a divulgar apenas os números diários. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tem 72 horas para explicar essa mudança no informativo diário. Deve informar, inclusive, hoje, já que começou a contar esse tempo desde a última sexta-feira. Em nota no Ministério da Saúde, reproduzida ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais, a pasta informou que, abre aspas, a divulgação dos dados de 24 horas permite acompanhar a realidade do país nesse momento e definir estratégias adequadas para o atendimento à população. A nota acrescenta que outras ações estão em curso para melhorar a notificação dos casos e confirmação diagnosticada. Vamos lembrar o artigo 5º da Constituição, que prevê como um dever do Estado informar, um direito do cidadão ter acesso à informação, e temos ainda em 2011 um avanço significativo com a Lei de Acesso à Informação. São 7 horas e mais 8 minutos, 7 e 8. Olha, nesse período de pandemia, um projeto tem levado cultura a diversos condomínios aqui da capital. Nesse fim de semana, o projeto levou também uma palavra de fé e de conforto. A celebração eucarística aconteceu neste condomínio residencial no bairro do Turu. E se os fiéis não podem ir até a igreja, esse foi o jeito encontrado da igreja ir até os fiéis, levando palavras de conforto e esperança, para que todos tenham força para superar esse momento tão desafiador. O Patrício, que mora no local, fez questão de acompanhar a missa. Uma ação dessa que traz uma missa para a gente é uma forma de conforto, de consolar as pessoas e também de distrair um pouco, tirar aquela rotina de ter uma pressão toda hora que o jornal vem trazendo todo o tempo. Algumas cadeiras foram colocadas em frente ao palco, respeitando as recomendações de segurança.
mas muitos moradores preferiram acompanhar a celebração das janelas ou mesmo das varandas, como fez Dona Lúcia, que aprovou a iniciativa. A gente precisa de fé, precisa de Deus também, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque se não for Deus em primeiro lugar na nossa vida, a gente não tem nada. A atividade integra o projeto Janela Cultural, desenvolvido pelo SESI, que além das celebrações que ajudam a renovar a fé dos fiéis, já levou para outros condomínios da capital muita animação e reverência através de apresentações teatrais, de música e de dança. Hoje foi a primeira versão da celebração eucarística e ver os idosos assistindo das janelas, que a ideia principal era essa, alguns descendo no momento da Eucaristia, todos com máscara, todos observando o distanciamento. Então, para nós do SESI tem sido uma satisfação, porque nossa ideia agora tem sido estar próximos, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional. Muito bom, parabéns pela iniciativa, hein? Um dos setores mais afetados nesse período de pandemia foi o setor turístico, né? Várias empresas na região tocantina, por exemplo, amargam queda e os empresários já começam a calcular os prejuízos. O setor hoteleiro viu a taxa de ocupação cair mais de 80% desde 15 de março. Quando começou o movimento de fechamento da economia no país, houve demissões e redução da carga horária, um dos ramos afetados pela pandemia do coronavírus. Com a demanda caindo drasticamente, né, numericamente e também drasticamente caindo, a gente teve que recorrer às nossas agências já cadastradas com o hotel. Em torno de 2 semanas eu passei aí sem nenhum cliente aqui dentro. Em meio à crise, o setor está tentando se reinventar nesse momento difícil. Os clientes têm vindo agora de ônibus e de carro próprio, então o movimento tende a melhorar nesse momento, apostando também nas agências que têm como abriu essas fronteiras. As agências têm nos mandado esses clientes constantemente mais. Então, assim, de 10 a gente subiu para 20 pessoas quase que diariamente. Então, está bem melhor agora. Para o turismo, a crise foi dramática. A queda das diferentes atividades está acima dos 80%, chegando a 100% em alguns casos. O impacto no turismo como um todo foi global, tá? E as agências de viagem, assim como as companhias aéreas, a rede hoteleira, tiveram seu faturamento de 100%, antes de 17 de março, a 0%. Por quê? Porque o serviço na questão do turismo ele parou. A gente parou de comercializar produtos e serviços. Então, houve um impacto negativo muito grande no setor do turismo. Segundo Denilson, que possui uma agência de viagens, a situação é crítica. A expectativa é de que tudo volte ao normal e a previsão de novas demandas em vendas de passagens aéreas nacionais e internacionais. A situação é muito crítica, mas a gente também está percebendo neste momento uma retomada gradativa do turismo. Por quê? Porque vários voos, várias rotas a nível de Brasil estão voltando aos poucos, vários parques temáticos a nível de mundo, Disney, Universal Studios, também o Museu do Louvre em Paris, está tudo começando a ser reaberto, então a gente vê um sinal positivo de uma retomada do turismo. E a Imperatriz, a partir do dia 15 de junho, nós teremos 3 voos semanais da companhia Latam. E espero que em julho a outra companhia, que é a Azul Linhas Aéreas, também volte a operar no nosso mercado. E mesmo acreditando em uma queda na procura por conta da pandemia, lojistas de Caxias estão se preparando para as vendas no Dia dos Namorados. Alguns setores do comércio na cidade estão autorizados a funcionar. Joaci até gosta de romantismo, mas para ele esse não é o momento certo para presentear a pessoa amada, não. Se preservar um pouco, deixar de fazer festa, aglomeração de gente não pode acontecer. O presente você pode guardar. Cada pessoa pensa e reage de forma diferente, mas para aqueles que mesmo em tempos de pandemia não abrem mão de presentear a pessoa querida, o comércio local está preparado para receber essa clientela. E, claro, obedecendo todas as medidas de proteção para evitar a propagação do novo coronavírus. O controle começa logo na entrada dos estabelecimentos. A gente procurou se adequar da melhor forma possível, né? Obedecendo a todos os padrões de segurança e de higiene, né? Colocamos espaço, uma demarcação de espaço nos assentos, né? Para que haja uma certa distância dos clientes. Colocamos faixa de sinalização em toda a loja, tanto para pagamento de parcelas quanto para o próprio crediário e pacote. Colocamos, como a loja são 2 entradas, nós colocamos uma pia externa
no acesso de cada uma, né, de cada uma das portas, que no caso ela vai servir não só para os nossos clientes, mas também para as pessoas que estão passando na rua, né? Faz poucos dias da reabertura gradual do comércio em Caxias. E mesmo os lojistas apostando nas vendas, é notório que este ano, o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, não terá o mesmo impacto que em anos anteriores. Se antecipem para comprar essas lembranças do Dia dos Namorados, porque quanto antes a gente vai distribuindo mais, já que nosso horário é apenas de 7 da manhã às 13, quanto antes os clientes vierem ao comércio e fizerem as compras desses presentes, menos irão se aglomerar no comércio. Como o comércio está funcionando em horário reduzido, entre 7 da manhã e 1 da tarde, a recomendação do Sindilojas é que as pessoas se antecipem na compra de presentes para evitar aglomeração. O que nós recomendamos é que não venham ao comércio se não realmente estiver com necessidade de adquirir algum produto. Evitem vir em grupos para que a gente realmente possa cumprir essa meta de manter o comércio funcionando sem aglomeração. Confira agora o nosso giro de notícias. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o prazo para a desincompatibilização de cargos para quem pretende concorrer durante as eleições municipais. A lista traz os cargos públicos e privados que necessitam de afastamento da pessoa que deseja se candidatar para vereador ou prefeito e vice. O prazo de desincompatibilização varia de 3 a 6 meses. As eleições municipais ocorrerão no início de outubro, caso não haja adiamento por conta da pandemia do novo coronavírus. O navio mercante Estelar Banner deverá ser afundado a 150 quilômetros da costa maranhense, de acordo com a Marinha do Brasil. É o que aponta relatório preliminar da empresa proprietária do graneleiro após inspeções estruturais realizadas por representantes da Sociedade Classificadora de Embarcação. A operação contou com o apoio de mergulhadores de veículo submarino, operado remotamente, apontando que o graneleiro deve ser afundado em águas profundas, a cerca de 150 quilômetros da costa maranhense. Será estendido por tempo indeterminado a validade dos cartões vencidos ou que estão perto de vencer dos usuários do benefício de gratuidade do serviço de transporte urbano da capital. A medida teve início em março devido às diretrizes no início da quarentena em função da pandemia da Covid-19. Qualquer problema que impossibilite o uso do cartão, tipo quebra, perda ou avaria, o usuário deverá comunicar ao setor de gratuidade no terminal de integração da Praia Grande, a partir de hoje, de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão retomará hoje o atendimento presencial, adotando medidas para reduzir os riscos de contaminação neste período de pandemia do novo coronavírus. As atividades do Detran foram suspensas na segunda quinzena de março deste ano por conta da pandemia. O atendimento ao público para todos os serviços se dará mediante prévio agendamento e pode ser feito por telefone ou de forma online no site do órgão www.detran.ma.gov.br. No próximo bloco, trabalhadores que perderam o emprego durante a pandemia começam a ser atendidos de forma presencial nas agências do Cine. E mais, Silva Alves vem aí atualizando os principais assuntos na área de segurança. Nós voltamos já já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20, você ligado em todo o Maranhão aqui no Bom Dia. Agora para falar de segurança, vem aí Silva Alves. Silvão, bom dia para você, boa semana, boa segunda-feira. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Silvão, durante esse final de semana, ali na Praia do Meio, a praia ficou lotada, inclusive, né? Mesmo com as regras aí de distanciamento social e recomendações do isolamento. A polícia agiu, inclusive, temos imagens? Tem, sim. A polícia realizou durante o final de semana inteiro a Operação Saturação e ontem essa operação foi até a Praia do Meio, onde havia essa aglomeração, como você vê nas imagens aí, aglomeração sem nenhum respeito às normas de distanciamento social. E outra coisa, bares funcionando, né, sem que eles estejam enquadrados ainda, né, para o funcionamento, né, nas normas que foram determinadas pelo governo do estado. Então, muitos desses proprietários de estabelecimento acabaram burlando essa norma,
a flexibilização ainda não atingiu esse setor e aí por isso houve o fechamento de vários desses bares, desses estabelecimentos, vistoria em vários veículos que estavam, inclusive com aqueles famosos paredões, não é, de som, que é muito comum na região das praias, perturbando o sossego público e tirando, né, obviamente, a tranquilidade das pessoas. Então, esses veículos foram verificados, foram vistoriados, documentos, proprietários, houve, inclusive, a orientação das guarnições da polícia de que essas pessoas deveriam deixar o local a partir do momento em que houve o fechamento também desses estabelecimentos comerciais. Silvão, a notícia lamentável: mãe e filha identificadas como Graça Oliveira, de 57 anos, e Thalita Friseiro, de 27 anos, elas foram encontradas mortas, Silvão. Isso foi aqui na capital? Ontem, os moradores da Quintas do Calhau ficaram chocados com esse crime aí. As vítimas podem ter sido assassinadas na madrugada do sábado. Os corpos foram encontrados dentro de um carro, na garagem dessa casa aí onde elas moravam, lá na Quintas do Calhau. E a suspeita, pelos primeiros levantamentos preliminares, feitos pelas equipes da SHPP, é de que a dona Graça, que era empresária, ela pode ter sido vítima de um feminicídio. Isso porque, de acordo com o que foi levantado lá no local, ela estava com divergência com o ex-marido por causa dessa casa, por causa desse imóvel aí, que teria um grande valor comercial. A casa é grande, né, muito ampla, para a parte dos fundos aí, com uma casa que teria, como já disse, um alto valor comercial, e isso a dona Graça não abria mão desse imóvel. E por isso, várias vezes ela chegou a ser ameaçada por ele, inclusive tem registro, né, de ocorrências que ela fez. Então ele, no primeiro momento, é o principal suspeito. É claro que isso não descarta outras possibilidades, porque a investigação é prematura, está começando agora, inclusive com essa suspeita de feminicídio. O caso vai hoje para o Departamento de Feminicídio, que fica aqui na Casa da Mulher Brasileira. Silvão, suspeitos de assassinarem o líder indígena Zezico Guajajaras foram indiciados? O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Nilson Guajajaras e o Eduardo Guajajaras. Eles teriam sido os autores do assassinato do líder indígena, professor Zezico Guajajaras. Esse crime aconteceu em março, lá na aldeia, nas terras indígenas de Guajajaras, lá no Arame, no município de Arame. E, pelo que foi apurado pela polícia, houve uma emboscada feita pelo Nilson e pelo Eduardo, que estavam em divergência com o Zezico Guajajaras, que era uma espécie de líder dentro da aldeia, que a disputa deles era por causa de território, né, de terra, e também haviam divergências em função de questões indígenas, né, lá dentro da aldeia, o que teriam levado ou que teriam motivado o assassinato do Zezico Guajajaras. Obrigado, Silvão. Até amanhã. Ok, até amanhã. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta, gente, cedinho, 6 da manhã, o Bandeira 2 aqui na TV Difusora, hein? São 7 horas e mais 24 minutos, 7h24. E atenção, a partir de hoje, as agências do Sistema Nacional de Emprego, Cine, começam o atendimento presencial, hein? Quem tem mais informações para nós é Eduardo Ericeira. Tem outras informações, isso é importante, está inclusive aí pertinho da agência. A gente já vê na imagem, Eduardo, movimentação grande aí, hein? Pois é, Adalberto, desde as primeiras horas da manhã, na verdade, desde madrugada, né? A gente conversou já com algumas pessoas aqui, teve gente que chegou, por exemplo, às 3 horas da manhã. Já tem bastante gente aqui na fila, essa fila que a gente já percebeu que dobra aqui o quarteirão na agência do Cine, aqui na Rua do Sol, no centro de São Luís. Lembrando que as agências, elas reabrem hoje para atendimento presencial, o suporte será exclusivamente para quem precisar da entrada no processo de requerimento de seguro-desemprego. É exclusivamente para esse requerimento de seguro-desemprego, não adianta a pessoa vir aqui para a agência do Cine em busca aí de outro tipo de serviço. Apenas esse atendimento relativo a seguro-desemprego em casos de trabalhadores que foram desligados das empresas neste período de pandemia. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas perderam o emprego, foram desligadas e podem vir aqui à agência do Cine, de repente, agilizar seu processo, né? Buscar algum tipo de auxílio nessa questão do seguro-desemprego. O trabalhador doméstico tem um prazo de 90 dias e o formal até 120 a partir da data do desligamento, para iniciar o processo de solicitação do auxílio temporário. Para pedir o benefício é necessário apresentar o requerimento de seguro-desemprego, o comunicado de dispensa, a cópia da rescisão de contrato de trabalho, a carteira de trabalho, o comprovante de saque do FGTS, o cadastro
de pessoa física, o CPF, e a carteira de identidade e comprovante de residência. As pessoas podem vir aqui. Tem muita gente aqui, na verdade, reclamando, viu, Adalberto? A gente percebeu que tem alguns funcionários ali tentando controlar. Esses funcionários saíram agora há pouco aqui de dentro da agência do Cine, acho que por conta até da fila, né? Para que de repente a pessoa não possa furar a fila. Teve gente, como eu já disse, que chegou aqui na madrugada ainda, às 3 horas da manhã, mas funcionários aqui da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária aqui do Cine estão tentando ajeitar a fila para que haja uma organização. Lembrando que as pessoas, o atendimento, ele tem que ser presencialmente apenas com o uso de máscara. Será obrigatório o uso de máscara para as pessoas entrarem aqui na agência do Cine, apenas para o auxílio aí desemprego, o atendimento apenas para o auxílio-desemprego, usando máscara, obrigatório, pelo menos pelo que a gente viu aqui, todas as pessoas estão utilizando máscara e também será controlada essa entrada, justamente para evitar aglomeração. Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está o nosso Eduardo Ereceira trazendo informações, imagens ao vivo, você viu aí do Cine, né? Imagens ao vivo, muita gente realmente nessa manhã, já era esperado, né, inclusive, já que o atendimento será exclusivo para pessoas que perderam o emprego durante esse período da pandemia. E olha que foi muita gente, tem setores, inclusive, que não devem reabrir. A gente tem imagens aí ao vivo mais uma vez, os funcionários estão tentando organizar a fila de alguma forma, dar aquele distanciamento entre as pessoas. Há essa dificuldade, portanto, de organização das pessoas em relação a essa fila que você viu aí da agência do Cine, né, aqui na capital. As agências abertas a partir de hoje, agências abertas funcionando a partir de hoje, portanto, para o atendimento exclusivo das pessoas nessa situação, pessoas que perderam o emprego durante a pandemia. Hoje também, novidade, o Detran volta a funcionar. Desde a semana passada, os funcionários já voltaram e desde quarta-feira o agendamento feito pela internet ou pelo telefone, como você viu, a gente já reforçou aqui no Bom Dia, ainda há pouco no nosso giro de notícias. Portanto, também um outro setor que abre hoje para atendimento presencial é exatamente o Detran, mas eu repito, atendimento agendado com todas as normas, seguindo as normas aí sanitárias para esse atendimento, evitando inclusive aglomerações. São 7h28, que tal agora a gente dar uma olhada na previsão do tempo para essa segunda-feira, hein, gente? Vem comigo aqui porque a gente vai mostrar para você aqui na tela 3 cidades inicialmente, depois mais 3 e a gente começa a previsão do tempo com São Luís. Será que vai chover? Tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva aqui na capital. A mínima 24, a máxima fica em 30 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, pouca nebulosidade e baixa probabilidade de chuva, hein? Por lá, 21 de mínima, 32 de máxima. Região dos Cocais agora, Caxias com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, a mínima 23 e a máxima de 30 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, o Laboratório de Meteorologia da UEMA informa, o LabMet, mais 3 cidades. Vamos lá? Bacabal, Itapecuru, Mirim e Balsas. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva, mínima de 22, máxima de 31 graus. Em Itapecuru, Mirim, hoje a previsão é céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 23, máxima de 31 graus. Um abraço aos amigos em Balsas, aí no sul, acompanhando a nossa programação. Pouca nebulosidade, sem previsão de chuva, mínima de 21, máxima de 32 graus em Balsas, tá bom? São 7 horas e mais 30 minutos. Olha, gente, a TV Difusora começou a reexibir nesse fim de semana as emoções da Copa do Nordeste, hein? Enquanto a bola não volta a rolar na competição desse ano, nós vamos mostrar aqui jogos históricos da competição em 2018, como esse aí que você está vendo as imagens. A torcida do sábado, a torcida boliviana, viu novamente a partida aí pelas semifinais entre Sampaio e ABC de Natal. O jogo foi aqui em São Luís, no Castelão. O time boliviano venceu com esse gol aí do William. O gol do William de pênalti, aí está no detalhe para você. O goleiro ainda foi na bola, mas não conseguiu pegar. Foi do mesmo lado que o William bateu. Foi bonito ver outra vez, hein, gente? Essas imagens históricas que vão ficar para sempre na memória do torcedor maranhense. Sampaio, do goleiro Andrei, do zagueiro Maracás, de Fernando Sobral. Sábado, próximo sábado, confira mais uma partida histórica da Copa do Nordeste 2018, quando a Bolívia querida conquistou a Orelhuda. Um título inédito, belas imagens, o trabalho feito pela TV Difusora, por toda a nossa equipe aqui. Lá em 2018, primeiro ano de transmissão, a Difusora Pé Quente. Sampaio ficou com o título de campeão da Copa do Nordeste, foi bonito demais. Sábado então, hein? Depois ali do Raul Gil, por volta de 18 horas, você confere então a segunda partida. E claro que vamos transmitir, o torcedor já está perguntando, vão transmitir os jogos da final? Sampaio e Bahia? Os 2 jogos da final, você vai rever as emoções aqui na Difusora. Primeiro, o jogo aqui em São Luís, Sampaio e Bahia. Jogo decisivo, importante para o título. Depois,
o jogo final lá na Bahia, estádio de Copa do Mundo, Fonte Nova, e o Sampaio saindo, levantando a orelhuda e fazendo aquela festa que você sabe como é que foi, né? Vale rever aqui na Difusora. Próximo bloco, partidos políticos se preparam para convenções online. E mais, vacinação contra H1N1 entra em nova fase. São 7h31. Voltamos já ao vivo com Bom Dia Maranhão. Vamos lá, são 7h34. Segunda-feira, mais uma semana, gente. Você aí se enchendo de esperança, tem que ser assim, vida que segue. Vamos juntos para mais uma semana de luta, cada um com a sua, né? Olha, vamos falar de eleição. A eleição de 2020 entrou na pauta da Justiça Eleitoral na última sexta-feira. Por enquanto, o calendário está mantido. O desembargador Tairone Silva se reuniu nesta sexta-feira por meio de videoconferência com os juízes das 105 zonas eleitorais do estado. Foi a primeira reunião com os magistrados realizada após a posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, ocorrida no dia 19 de maio. O novo corregedor do tribunal, desembargador Joaquim Figueiredo, também participou da videoconferência, que tratou do desenvolvimento dos trabalhos da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano, em meio à pandemia. Tratamos dessa possibilidade de mudança de data também, entendeu? Já que o próprio ministro disse que isso é previsível, essa mudança de data, possivelmente para o dia 15 de novembro. O presidente do TRE também tratou sobre o retorno das atividades presenciais previsto para julho, em todas as zonas eleitorais do Maranhão. O próprio Superior Tribunal Eleitoral já flexibilizou no sentido que os tribunais passem a analisar, naturalmente, considerando a situação de cada estado, essa possibilidade desse retorno paulatino. A maior preocupação do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão era com a realização das convenções partidárias, que tiveram autorização do TSE para acontecer de forma virtual. A partir do dia 5 de agosto já vamos iniciar os registros de candidatura. Esses registros de candidatura também podem ser feitos de forma eletrônica, não há necessidade de aglomeração. E com o calendário eleitoral mantido, os partidos já se preparam então para essas convenções online. Vamos ver na reportagem de Ciro Mineiro. Por enquanto, o calendário eleitoral segue inalterado. Quanto às convenções, o que muda é a forma como elas serão realizadas esse ano. Ao invés dos tradicionais encontros presenciais, os partidos foram autorizados a fazer as convenções por meio de plataformas digitais. O que é que o TSE determinou? A criação de um grupo de trabalho, aí são vários técnicos do Tribunal Superior Eleitoral que vão determinar quais são essas regras a serem observadas, quanto à validação das assinaturas dos filiados, verificação de quantas pessoas participaram, da deliberação. Então, essas questões de procedimento vão ser criado um grupo de trabalho, vai ser criado um grupo de trabalho que criará uma minuta de resolução. Hoje eles já estão digitando essa minuta de resolução, que irá regulamentar as convenções em ambiente virtual. Até o momento, as convenções poderão acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Quanto a possíveis mudanças nessas datas, a expectativa é que o Congresso Nacional defina um novo calendário eleitoral até o começo de julho. Para alguns partidos, os encontros virtuais não serão novidade alguma. Além do que, essa é a única alternativa para que se possa evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A decisão do TSE de autorizar as convenções de forma virtual, ela não é nenhuma novidade. Na verdade, ela para nós é a única possibilidade possível. O que nós temos que entender é que quando o TSE toma essa decisão agora, autoriza a escolha de candidatos nas convenções de forma virtual, ele está querendo dizer que a tendência deles, o entendimento é que as eleições podem ser realizadas este ano. Então é esse que eu acho que é o tema central. A decisão mais provável é que as eleições municipais sejam remarcadas de outubro para novembro desse ano. Se cogita a possibilidade do pleito só acontecer em 2022, o que, de acordo com esse advogado, tem poucas chances de acontecer. É uma chance muito pequena, até porque essa manobra aí pode ser considerada um oportunismo legislativo, ou seja, eles estão legislando para dar mais 2 anos de mandato para prefeitos e vereadores. Então é muito criticado, eu acredito que isso não passa, não vai passar.
Participação agora do colunista John Coutrin. John, boa semana para você. Boa semana, Alberto. Boa semana a todos. Começar falando sobre esse calendário eleitoral, John, é preciso lembrar que está mantido. Tem gente às vezes que fica contando, mas a eleição vai ser adiada, então pode ser que essa data mude. Por enquanto não mudou nada, né? Não mudou não. Está mantido o calendário, né? O próprio presidente da Corte, o TSE, Corte Eleitoral, o TSE, ministro Barroso já vinha falando isso, né, Adalberto? Que o calendário não vai mudar. E em relação ao Congresso, os líderes, né, de partidos, por exemplo, no Senado, os líderes de partido, a senadora Elisiane Gama, o senador Everton, disseram que até o final de junho, né, até o final desse mês, eles devem se reunir, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes, para definir o que pode se fazer em relação a alterar a data ou não. Assim, claro, isso passaria pelo Congresso, é óbvio, né, mudaria aí, né, através de uma PEC. Mas pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo TRE, inclusive aqui o presidente Taironi foi destacado na matéria, não tem nada aí alterado por enquanto, né? Mantido o calendário, inclusive ele falou de 5 de agosto, né? Aí começam as inscrições. Então, é importante destacar que isso só deve ser alterado a depender aí no final desse mês, começando julho, se os índices ainda estiverem muito altos, né? De mortes no Brasil por coronavírus, mas ainda não há esse debate interno dentro dessas cortes eleitorais. Eu entendo, Adalberto, que isso pode eu creio que as eleições podem ocorrer mesmo em novembro e dezembro, é isso que eles estão planejando, né? É claro que todo mundo torce para que essa pandemia acabe antes, mas se vislumbra aí nesse horizonte que em novembro e dezembro as eleições serão realizadas este ano. Muito pouco provável que fique para outro ano, muito pouco provável mesmo. O que pode haver algumas mudanças, por exemplo, já é debatido, por exemplo, expandir o horário de votação até as 8 horas da noite e em 2 dias, por exemplo, sábado e domingo, né, para evitar as aglomerações. Então, isso que está sendo debatido pode ser essa possibilidade aí para as eleições deste ano. Ô, John, vamos falar sobre as manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Elas aconteceram em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, de forma violenta, lamentavelmente, né? Um confronto aí que deveria ser de ideias, né? Manifestação livre das pessoas, mas acabou num confronto aí físico, inclusive, né? A polícia teve muito trabalho, por exemplo, lá em São Paulo. Aqui em São Luís também aconteceram esses atos? Aconteceram. Aqui foi mais tranquilo, né, Adalberto? Aqui sem nenhum tipo de problema. A imagem mostra aí, né, um movimento levante popular antifascista, né? Levante popular antifascista aí, que foi às ruas aqui são em cerca de 150, 200 pessoas aí, pedir aí, né, a democracia, né, fortalecer a democracia e atos antifascistas, né? E isso também é importante destacar o seguinte, Adalberto, que além desses atos aí pró-democracia, além desses atos aí, né, antifascismo, também, né, nesses movimentos entraram também, né, os atos ali a favor do movimento negro, né, por conta da morte do George Floyd nos Estados Unidos, também se incorporaram a esses movimentos aí antirracistas, né, foram também para as ruas, ou seja, mais um movimento que se integrou no final de semana. É importante destacar que na maioria do país não houve nenhum tipo de incidente, aqui em São Luís, na capital também não houve, em São Paulo, como você frisou, houve alguns conflitos, né? Mas a polícia agiu rápido e impediu, a polícia de São Paulo. Mas é importante destacar o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro, tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto as lideranças de partido de esquerda pediram para que a população não fosse à rua, né? Por isso talvez não tenha aí, nem pró-Bolsonaro, nem contra, não houve muitas pessoas nesses movimentos. Preocupação com a saúde pública. Preocupação com a saúde, né, questão da aglomeração. Então, talvez por isso que não houve essa repercussão toda, não é? Esses movimentos. Mas os que foram, né, alguns tomaram cuidados, outros não, né? Inclusive alguns foram detidos em Belém, mais de 200 pessoas, porque não manteram o distanciamento mínimo. Então, essas pessoas foram detidas. Mas os movimentos devem continuar, Adalberto, né? Principalmente esses movimentos aí a favor da democracia, contra o racismo, né? E também alguns profissionais de saúde que participaram aí no final de semana em relação a essa divulgação desses dados aí das mortes do Covid-19. Ô, João, final de semana, de sexta-feira para cá, nós tivemos aí a morte de várias pessoas, infelizmente, pela Covid-19, entre elas o prefeito de Santa Quitéria, né? Inclusive, é um fato lamentável ligado Sim. à morte desse prefeito, né, João? Além de ser lamentável a morte do prefeito, muito lamentável pelo Covid-19, né?
O prefeito de Santa Quitéria, o Alberto Rocha, ele faleceu, infelizmente, no final de semana, vítima do Covid-19. Mas, além disso, Adalberto, um enfermeiro, olha só, um enfermeiro da cidade lá de Santa Quitéria, no dia da morte dele, foi às ruas soltar foguete, comemorar a morte do prefeito, porque, segundo esse enfermeiro, ele teria sido demitido do hospital e o prefeito não tinha pago ele. Uma atitude lamentável, terrível, né? E nós temos o vídeo aí que mostra um pouquinho dessa atitude lamentável aí. Não pagou, não roubar os outros. Quando é revisor, passava por que já abriu o papo na porta. Tô descendo, filha! Tô fazendo igual quando eu fiz com o cara desse tipo, né? Lamentável sobre todos os aspectos. A gente pediu para voltar aqui para o estúdio lá, porque assim, o vídeo é mais um registro para mostrar que realmente o fato aconteceu, né? Mas são fatos lamentáveis, um ato desumano. Desumano, lamentável, terrível, né? O COREN, Conselho Regional de Enfermagem, disse que vai tomar as atitudes necessárias, né, em relação a esse enfermeiro, e a FAMEN também se pronunciou condenando, né, a atitude aí desse cidadão lá de Santa Quitéria, comemorando aí a morte do prefeito da cidade. Uma questão banal, né, Adalberto? Uma questão banal. Deus do céu, né? A gente sabe que essas coisas acontecem. Se o prefeito deixou de pagar ele, teria outros meios, né, para reivindicar isso. Claro. Mas não ir para o meio da rua, soltar foguete e comemorar. Isso é muito lamentável mesmo, que as pessoas sejam mais humanas, não é? Nesse momento tão difícil do Covid-19, dessa pandemia. Vamos acompanhar. Obrigado, John. Até amanhã. Você participa pelas nossas redes sociais, acompanhando o Bom Dia hoje no Instagram, gente. InfoAr, aqui eu acho que a pessoa que entrou aqui agora, Jocilene, também está com a gente acompanhando ao vivo a programação lá no Instagram. Você vai registrando qual bairro que você está e a cidade que você está também para a gente registrar aqui, tá bom? São 7h46 a partir de hoje, gente. A campanha de vacinação contra H1N1 entra numa nova fase. O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós dessa nova fase que começa nesta segunda-feira. Eduardo. Pois é, Adalberto, de hoje, dia 8, né, até o dia 26 de junho, acontecendo essa nova fase, essa segunda etapa, englobando muitos grupos aí, também considerados prioritários da vacinação. A gente vai repassar direitinho aqui para os telespectadores, inclusive os mais interessados que fazem parte desses grupos prioritários, a questão de vacinação que ainda acontece aí pelas iniciais dos nomes e também em horários aí definidos pela manhã, turnos aí pela manhã e também pela tarde, justamente para evitar aglomeração, para que facilite o distanciamento social e evite aí o contágio pelo novo coronavírus. Toda a organização, todo o planejamento é com esse intuito. Os horários são diferenciados, ainda serão mantidos, assim como na primeira etapa, das 8 da manhã até o meio-dia. As vacinas serão ofertadas pela manhã aos profissionais das forças de segurança, às pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e múltipla e aos chamados retardatários, aquelas pessoas que já passaram, por exemplo, idosos, crianças, enfim, outros grupos prioritários da primeira etapa que ainda não fizeram a vacinação. À tarde, das 13 às 17 horas, será a vez dos caminhoneiros, dos profissionais do transporte coletivo, aí motorista e cobrador, e também dos portuários. Então, de 8 a meio-dia e a vacinação acontecendo de 13 às 17 horas. Nos dias 8 e 9, pessoas com as iniciais A, B, C e D, 10 e 12, E, F e G, 15 e 16, H, I e J, 17 e 18, K, L, M, 19 e 22, N, O, P, 23 e 24, Q, R, S e T, e nos dias 25 e 26, de U até Z, U, V, X, W, Y e Z. Lembrando que são 42 postos de saúde, unidades de saúde, centros de saúde aqui da capital São Luís, espalhados por várias partes, que aí podem justamente estão fazendo essa vacinação e que as pessoas podem ir. E também 4 escolas públicas. A Escola Militar Tiradentes, na rua Gabriela Mistral, na Vila Palmeira, o Centro Educacional Nascimento de Moraes, na Avenida 3, no bairro do Vinhais, a Web Felipe Conduru, na Avenida Guajajaras, número 115, e na Web Frederico Chaves, na Rua Presidente Dutra, no bairro do São Francisco. A gente volta com você, Adalberto, desejando mais uma vez uma ótima semana a todos, de muita consciência e saúde. Obrigado, Eduardo, para você também, muita saúde, muita paz. São 7h48, 7h48, pessoal participando aqui, Michele, Carlinhos Almeida, Adelita Silva, também com a gente Maru Pereira, Carlinhos Almeida, a Nath está com a gente também, muita gente acompanhando nas nossas redes sociais aqui o nosso Bom Dia Maranhão.
Olha, dando sequência à série de reportagens sobre como as brincadeiras julinas estão se adaptando aí, não é? Nesse período de pandemia, hoje nós vamos mostrar a beleza e a riqueza de uma dança que mistura o sagrado com o profano. Vamos ver na reportagem de Andréa Brito e Rogel Nunes. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. A pandemia do novo coronavírus tirou do calendário o festejo junino, palco das grandes manifestações da cultura popular maranhense. Junho chegou silencioso, sem os ecos dos tambores anunciando Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal. É nesta época que a cidade, disputada por tantos povos no passado, costuma ser novamente invadida por brincantes em busca das riquezas de uma terra abençoada pela diversidade cultural. Entre elas o cacuriá, uma dança que mistura o profano e o sagrado que só tem aqui no Maranhão. Mas a riqueza cultural que as brincadeiras juninas possuem vai além das apresentações que todo mundo admira e contempla durante o mês de junho. O cacuriá surgiu como parte das festividades do Divino Espírito Santo. A dança, que é feita em pares com formação em círculo e acompanhada por instrumentos de percussão chamados caixas do divino, segue o calendário religioso e a devoção aos santos do período. O cacuriá ele traz essa marca, né, dessa mistura entre a tradição católica religiosa, aí simbolizado pelo Divino Espírito Santo, né, com essa sensualidade, com essa marca da cultura popular, da cultura maranhense. Se reinventarem para dentro desse novo contexto que é mais virtual do que físico, manterem as suas apresentações, ao mesmo tempo manter o distanciamento social, manter uma segurança no sentido de evitar o contágio da Covid-19. Para Rosa Reis, do Cacuriá de Dona Teté, que há 34 anos inspira a formação de novos grupos e leva cor, musicalidade e irreverência aos arraiais de São Luís, as apresentações deste ano podem esperar. Mas o compromisso com os santos deve ser mantido mesmo em tempos de pandemia. A gente está programando uma live de batizado na mesma data, dia 13 de junho, né? Mas com poucos componentes, com todo mundo de máscara. A gente está ainda mobilizando, ver como é que dá para a gente fazer isso para realmente não passar em branco, né? A gente sente muita falta dessas nossas festas, né? Desse período que é um período mágico da cidade, é um período de, sabe, que tem muita espiritualidade, né? Apesar da coreografia sensual, o cacuriá tem origem na religiosidade. O da Vila Gorete nasceu da devoção a Santa Maria Gorete e hoje a comunidade usa a festa profana para reverenciar o sagrado. O cacuriá surgiu do grupo de jovens que tinha na comunidade, né? E através desse grupo de jovens a gente decidiu fazer a brincadeira que é o cacuriá, né? Denominamos de cacuriá da Vila Gorete. Esse grupo de jovens era ligado à Igreja Católica, né? A gente tem a Santa Maria Gorete, esse grupo de jovens organizava o festejo e daí veio a vontade de a gente fazer uma manifestação cultural para que abrilhantasse mais esse festejo. A brincadeira, que em 2020 completa 18 anos, vai comemorar a maioridade no ambiente virtual. E esperando levar um pouquinho do São João através das lives, que virou também a atração do momento, né? A live ela acaba levando um pouquinho a cultura para as residências, a música, para a gente não perder também essa experiência, essa essência do nosso momento junino, que só tem aqui em São Luís.
A dança típica do Maranhão, que mescla elementos religiosos e profanos, retrata bem nosso povo. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. Oh, gira... Este ano, nosso belo cenário cultural não estará enfeitado com bandeirinhas, barracas, gente bonita e brincadeiras. Toadas e ladainhas irão ecoar no universo digital, pedindo com mais fervor o fim da pandemia e o retorno dessa festa que começa pela fé. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. Que bonito, hein? Riqueza fantástica da nossa cultura popular. Há um tempo aí de adaptação natural. A gente quer agradecer as pessoas que receberam a nossa equipe com tanto carinho, né? Os amigos aí do Cacuriá, desses dois que foram citados na matéria, mas todos aqueles que fazem a cultura popular do Maranhão, em especial nesse período. Você viu aí o aspecto também religioso, né, que deve ser considerado, as promessas que são feitas, muitas dessas brincadeiras têm fruto a partir dessas promessas aos santos, e essas promessas não dá para acontecer uma promessa fora de época, né? Elas vão acontecer, estão no coração dessas pessoas e na manifestação dessa fé, dessa religiosidade também, através aí dessas brincadeiras como a gente conhece aqui no Maranhão, não é? Um período de adaptação, várias lives vão acontecer, possibilidade aí da gente ter apresentações aí num período fora de época, né? Fora dessa época tradicional, mas fica aqui o nosso abraço. Afinal de contas, o ano inteiro as pessoas se preparam. Quando chega o fim do ano, né, o começo do ano, no caso 2020, muita coisa já estava preparada, as roupas, as indumentárias, todas prontas para essa apresentação que vai ficar para um outro momento. Muita saúde, muita paz para todo mundo e parabéns àqueles que mantêm viva, acesa a chama da nossa cultura tão rica, a cultura popular do estado do Maranhão. Quero lembrar você que amanhã a gente vai falar aqui sobre o feriado de Corpus Christi. Nós teremos uma entrevista ao vivo com o representante da Federação do Comércio do Estado, porque temos um feriado essa semana. Como é que vai ficar a situação, já que temos inclusive autorização de funcionamento do comércio em todo o estado através de um decreto, seguindo as normas sanitárias, é verdade, mas a gente vai então mostrar no programa de amanhã uma entrevista com o representante da Federação do Comércio falando sobre esse assunto, tá bom? A gente vai trazer essas e outras notícias no Bom Dia Maranhão desta terça-feira. Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Quero fazer um lembrete para você, sábado que vem, a gente mostrou algumas imagens aqui, sábado que vem nós teremos novamente futebol aqui na TV Difusora com a Copa do Nordeste. Vamos falar dessa conquista histórica do Sampaio Corrêa no ano de 2018. Já mostramos o jogo do Sampaio com o ABC no último final de semana e vamos mostrar outras partidas históricas importantes desta Copa do Nordeste de 2018. Todo sábado são mais 3 jogos, mais 3 sábados aqui na Difusora com a volta do futebol, enquanto a bola não rola para a Copa do Nordeste 2020. Estamos aguardando aí a volta do futebol e a gente vai ter, inclusive, informações aqui. Para encerrar, imagens do Cacuriá, essa beleza, essa riqueza da nossa cultura popular. Para encerrar para cima essa segunda-feira com muita fé e esperança. Saúde para todo mundo. Até amanhã. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira em cima, gira embaixo. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira embaixo. No meu balaio tenho rosas pra dançar, tenho caixeiras e teté para cantar. Ou quem quiser, minha gente vem olhar o entrançado tão bonito do nosso Cacuriá. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Gira embaixo, gira em cima, gira embaixo. Oh, gira, gira, gira meu balaio. Oh, gira, gira, gira meu balaio.